de sexto ano, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Estamos iniciando mais uma videoaula de língua portuguesa e agora o nosso conteúdo é recursos linguísticos adequados ao gênero textual e também nós estudaremos um pouco de ortografia. Por isso, pegue seu caderno, anote tudo aquilo que você entendeu e anote tudo aquilo que você não entendeu, porque hoje nós vamos aprender um pouco mais de língua portuguesa. E se você não entendeu alguma coisa, pode tirar sua dúvida comigo lá no Google Meet. Portanto, bora lá começar? Gente, para iniciar nossa discussão, tá certo? Eu vou dizer algumas coisinhas para vocês para que o pensamento já entre dentro do nosso conteúdo, tá certo? Então, o primeiro deles é que, para nos comunicar, podemos usar diferentes gêneros textuais, né? Nós podemos usar gêneros textuais diversos. E o que é isso? O que é essa utilização de gêneros textuais diversos? Para cada finalidade comunicativa que eu tiver, eu vou utilizar de uma forma textual diferente, tá certo? Então, se eu tenho um propósito de informar uma pessoa, eu posso utilizar de uma notícia. Se eu tenho que informar a uma pessoa sobre um caso mais profundo, eu vou utilizar do quê? De uma reportagem. Se eu quero simplesmente conversar com uma pessoa de um modo muito mais simples, sem a necessidade de assuntos complexos, eu vou utilizar de qual gênero? Uma conversa informal. Se eu pretendo falar com uma pessoa, só que eu não tenho como estar presencialmente com ela, eu posso utilizar de uma ligação, tá certo? Uma ligação telefônica é um gênero textual. Então, para tudo que rege a nossa comunicação, a gente vai formatar isso, tá certo? Em planos de textos já especificados pela sociedade, e aí isso é o que nós vamos chamar de gêneros textuais. Então, na nossa comunicação, nós utilizamos gêneros textuais diversos. E para cada gênero textual, nós vamos fazer uso de recursos linguísticos diferentes. Daniel, o que são recursos linguísticos? Gente, os recursos linguísticos são os recursos que estão presentes na nossa língua que nós utilizamos sempre que nós temos uma necessidade comunicativa. Como assim? Vamos supor que você precisa ir para um cinema com seus amigos depois da pandemia. Aí você tem que pedir autorização ao seu pai, à sua mãe ou ao seu responsável. Isso não é verdade? Então, para você conseguir convencer o seu pai, a sua mãe, o seu responsável a deixar você ir, você vai utilizar pai, mãe, ou tia, avô. Eu posso ir com os meus amigos ao cinema, por favor? Quando você coloca esse por favorzinho aí, dentro da sua pergunta, você está utilizando de um recurso para fazer o quê? Convencer a deixar você ir. E esse por favor é o quê? É uma questão educativa. Então, quando você pede com aquele jeitinho, né? A gente chama de jeitinho. Aquele jeitinho, nós vamos lá e conseguimos o que queremos, tá certo? Então, os recursos da língua são os recursos que estão presentes na nossa língua, tá? E que a gente vai utilizar sempre que nós tivermos uma necessidade comunicativa. E esses recursos são elementos na composição textual de diversos tipos de gêneros textuais. Então, quando eu estou diante de alguns tipos de textos, desses mais convencionais, como a notícia, como a carta, como a reportagem, artigo de opinião, lenda, carta de reclamação, alguns elementos são recursos linguísticos que serão mobilizados para aquele texto, tá certo? Aquele tipo de texto. Mas é necessário ter o cuidado de observar a escolha mais adequada para o texto. Então, como a gente estudou lá na carta de reclamação e no requerimento, nós vimos que o requerimento ele necessita de uma linguagem muito mais formal do que a carta de reclamação. Então, a gente daí já pressupõe que os recursos linguísticos mobilizados para a carta de reclamação não são os mesmos para o requerimento. Por quê? O requerimento exige uma linguagem muito mais formal. Vem respeitosamente solicitar que... a gente usa isso lá no requerimento, né? E na carta de reclamação eu posso colocar isso como não, tá certo? Então, são essas escolhas do que eu estou falando aqui, tá certo? Que a gente vai ter. Então, depender do tema que será abordado. Então, geralmente, alguns temas eles são mais sensíveis à sociedade,
Portanto, ele necessita de escolhas lexicais. Quando falo escolhas lexicais, são escolhas de palavras. Escolhas lexicais mais simplificadas e menos chocantes. Por exemplo, vamos lá falar assim, de um tema que é muito sensível à sociedade, que gera um debate muito grande, que é o aborto. Então, para eu tratar de um tema como aborto, não é qualquer palavra que eu vou colocar ali, tá certo? Eu tenho que ter um cuidado muito grande. Por quê? Porque a depender dos recursos que eu utilizo, eu posso, cutucar a onça com vara curta, tá certo? E vir aquela explosão. E as ideias também que uma pessoa pretende propor, isso também vai muito associado a essa questão do tema, né? Então, o que eu quero propor vai ter que ser também muito cuidadosamente analisado ali, porque a depender da minha ideia proposta, ela pode ser aceitável como não aceitável pela sociedade. E é isso que os leitores irão dizer, se esse texto é aceitável ou não, como acontece sempre, beleza? Então agora, gente, já dito para vocês como é que nós nos comunicamos, a utilização de gêneros textuais diversos, vamos agora ler dois textos que falam de uma fruta, tá certo? Brasileiríssima, muito conhecida lá na região amazônica, que é o Guaraná. Mas nós vamos perceber que esses dois textos eles são diferentes, porque eles estão escritos em gêneros textuais diferentes, tá certo? Então, vamos ver quais são os recursos linguísticos que foram mobilizados para esses dois tipos de texto, sendo que o mesmo tema, sendo que o tema é igual, beleza? Vamos lá. O Brasil tem 5 novos produtos com certificação de origem. O documento dá tratamento preferencial e redução ou isenção de tarifas. E aí a gente começa aí com esse título e esse subtítulo. E para ganhar a certificação, dada pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial, INPI, os produtos devem ser originários de determinada região geográfica e ter características únicas. Os novos produtos com selo de identificação geográfica são a farinha de mandioca de Cruzeiro do Sul, do Acre, o Guaraná de Maués, no Amazonas, o queijo colônia de Witmarsum, do Paraná, as amêndoas de cacau da região sul da Bahia e o socol embutido de lombo suíno de venda de Nova Imigrante Espírito Santo. O Guaraná de Maués, no Amazonas, é uma tradição antiga dos indígenas Saterés Maués. O produto tem alto teor de cafeína, de 3 a 5%, e é chamado pelos índios de elixir de longa vida. Então a gente percebe aqui que esse texto ele tem um caráter informacional. Ele busca o quê? Informar sobre os 5 novos produtos com certificação de origem. Então o texto fala de como é feito o processo para um alimento, tá certo? Um produto ganhar um selo pelo INPE, como também vai apresentar os 5 produtos que ganharam essa certificação. Dentre eles, o Guaraná de Maués, que é próprio da região do Amazonas. Por fim, vem falar sobre este Guaraná, certo? E vai falar como ele é uma tradição, a questão da cafeína e como os índios atribuem este alimento uma frase, né? Elixir de longa vida. Então, vamos ver agora o outro texto. A selva da Mundurucânia, um casal de índios Sateré Maué, teve um belo filho que era muito querido e admirado pela tribo. Sua fama chegou a Jurupari, o espírito do mal, que um dia se aproveitou da distração da criança, enquanto colhia frutos, para transformar-se em cobra venenosa e ferir mortalmente o pequeno índio. Diante da dor da tribo, o deus Tupã ordena que eles plantem os olhos da criança. A tribo obedeceu e, algum tempo depois, naquele lugar, brotou uma planta com uma fruta única, igual aos olhos do pequeno. Essa é a versão tradicional da lenda do Guaraná, uma das mais conhecidas do folclore brasileiro, contada há centenas de anos pelas gerações saterés. Então, gente, aquele primeiro texto buscou informar sobre os 5 produtos que ganharam certificação pelo INPE. Só que em um deles era o café. Ou o café não, desculpa, o Guaraná. Só que aqui vem falar o quê? Uma explicação com base na cultura e tradição indígena sobre a criação do Guaraná. Que foi o quê? O Jurupari se transformou em cobra venenosa, matou o menino índio, e o deus Tupã mandou que enterrasse os olhos, e daí nasceu o quê? Uma planta cujo nome futuramente levou
ganhou o nome de Guaraná, beleza? Então, a gente percebeu que esses dois textos são diferentes, embora o tema seja aproximadamente o mesmo, beleza? Então, gente, você leu dois textos falando sobre o Guaraná, um trecho de uma reportagem e um relato de uma lenda indígena. Você percebeu que cada um deles apresenta características diferentes? Enquanto este não tem título, conta apenas a história, diz que a versão tradicional da lenda indígena, e aqui vai colocar em um determinado tempo, personagens, espaço, né? Enredo e o narrador, esse aqui não vai fazer isso. Na verdade, aqui tem um título, tem um subtítulo, aí tem as características de um texto informacional. Então, a gente percebe que esses dois textos estão, sim, escritos em gêneros textuais diferentes. Tá bem? Então, bora lá. Embora os textos sejam sobre o mesmo objeto, a forma como foi abordada e o propósito comunicativo são diferentes, tá certo? Então, a reportagem traz informações reais para informar profundamente o leitor sobre um fato recentemente ocorrido, enquanto a lenda, usando o mágico e o fantasioso, procura explicar um fenômeno ou evento que aconteceu há muito tempo. Então, com esses dois textos, eu quero explicar para vocês e dizer que, a depender do gênero textual que eu vou utilizar, eu vou ter que fazer recursos, vou ter que mobilizar recursos linguísticos adequados ao meu gênero textual, desculpa. Por quê? Porque o propósito comunicativo vai ser diferente, porque a finalidade daquele texto vai ser diferente, porque em certos momentos eu vou ter que modificar a linguagem para eu conseguir alcançar o meu propósito, tá certo? Quer ver um exemplo melhor ainda? Vamos lá. As pessoas podem conversar sobre qualquer assunto de modos diferentes, como em uma ligação telefônica ou de modo pessoal. Na conversa telefônica, alguns recursos são usados. Por exemplo, no início se diz alô, com quem eu falo? Já na conversa pessoalmente, não há necessidade de usar esse recurso. Então vocês percebam que, embora o gênero for conversa, só que uma é conversa telefônica e a outra é conversa pessoal, alguns recursos são mobilizados e outros não. Por exemplo, não há necessidade de eu chegar para uma pessoa na minha frente, na minha cara e dizer assim, alô, com quem eu falo? Por quê? Porque isso, gente, é só utilizado no gênero que ligação telefônica, tá bom? Então vocês percebam que essa mobilização foi usada para um gênero, certo? Que tem um propósito, eu vou conversar com a pessoa, só que fisicamente, certo? Geograficamente, eu não estou perto dela, tá bom? E aí eu vou usar de um recurso que é a ligação, que permite que eu fale diretamente com ela. E aí o que acontece? Pessoalmente eu não vou dizer isso, tá? Alguns recursos podem ser iguais, por exemplo, a despedida, tal, até logo, a gente se vê depois, tá certo? Mas, por exemplo, a gente se vê depois, lá no telefone a gente não diz isso, a gente se fala depois, a gente troca o quê? O verbo, beleza? Então, gente, além disso, tá certo? Esses textos circulam na sociedade de maneira diferente. A reportagem pode ser veiculada na televisão, publicada em jornais ou em sites. E além dela pode ser lida em livros, contada oralmente ou mesmo divulgada por meio de apresentações teatrais. Então vocês percebam o quê? Que até o suporte desses dois gêneros textuais, dos quais nós acabamos de falar, eles são diferentes. Então, e isso vai determinar muita coisa. Por exemplo, o público que vê, assiste ou lê uma reportagem, tá certo? Pode ser um público que possa ler uma lenda, tá certo? Em livros, contado oralmente, mas só que os públicos são diferentes. Pode ser que a pessoa que gosta de reportagem não goste de lenda, tá certo? Mas tem gente que gosta de lenda e não gosta de reportagem. Então, o modo como essas histórias se apresentam na sociedade vai interferir muito também nisso. Porque se eu fizer uma reportagem para ser ensinada, eu vou ter que fazer esse texto um texto completamente narrativo, tá bom? Sendo que a lenda, se eu fosse colocar em reportagem, meu pai eterno, eu ia ter que fazer modificações severas, beleza? Dar mais informações, fazer uma busca aprofundada. Então, gente, falando do suporte, também vou falar da estrutura textual, pois a lenda geralmente começa apresentando a situação inicial e em seguida um conflito, solução e desfecho. Como todo texto narrativo apresenta um enredo parecido como esse, tá?
Já a reportagem pode iniciar pelo desfecho, apresentar qual era a situação inicial, mas não é preciso ter um conflito e uma solução. E embora a gente atribua essa característica narrativa ao texto da reportagem, muitas vezes a gente pode ficar assim, não era isso aqui que eu estava buscando não, tá certo? Não é isso que eu estou pensando da reportagem não. Só que pode ser, beleza? Gente, agora mudando o assunto completamente, nós vamos passar para os aspectos ortográficos da língua portuguesa, em que nós vamos estudar um pouquinho agora o som de S em língua portuguesa, que ele pode ser escrito com 4 consoantes, tá certo? E aí a gente vai ver direitinho como é essa utilização das consoantes. Primeiramente, eu quero situar por que a gente escreve para um som 4 letras diferentes, tá bom? A língua portuguesa do Brasil, aqui, certo? Foi formada pela mistura de várias influências. Das línguas dos povos indígenas, que aqui habitavam, mais a dos povos que migraram, seja da Europa, seja da África ou da Ásia. E há diversas palavras que podem nos confundir, principalmente na hora de escrevê-las. Ou seja, pela miscigenação de povos aqui no Brasil, a gente construiu, tá certo? Uma língua que é diferente sim, diferente quase igual. Da português de Portugal, do português de Angola, do português de Moçambique, para o português de Guiné-Bissau, tá certo? Português de Cabo Verde. E aí a gente construiu um português próprio que tem palavras que vêm de todas as origens, sejam elas indígenas, europeias, africanas ou asiáticas, tudo bem? E aí, por conta dessa mistura aí, algumas palavras elas acabam sendo escritas de um jeito e outras com estrutura semelhante acabam não sendo escritas desse jeito. E eu pergunto para você já teve dúvidas para escrever uma palavra se deve ser grafada com S, com SS, com C ou com C cedilha? Você já teve, né? Por quê? Todas essas consoantes aqui, tá certo? E aí, consoante mesmo só tem o S, C cedilha e o C. O SS é dígrafo, tá? 2 letras que apresentam um único som. E aí, o que acontece? Todas elas apresentam o mesmo som. E aí, Daniel? Quando eu tiver o mesmo som, eu vou ter que escrever só um ou tenho que escrever os 4? Como é que é a história? Gente, isso acontece, tá certo? Essa dúvida acontece porque em língua portuguesa, as consoantes S, o dígrafo SS, o C e o C cedilha, eles vão representar um único som, que é esse som de S, né? De casa, né? Não, é sala, certo? Então, é esse som de S, bem forte, tá? Então, é S, SS, C cedilha e o C vão apresentar o único som. Mas como usá-los? Vamos ver agora. Ó, gente, SS e C nunca são usados no início de palavras. Então, a gente já sabe que SS e C cedilha nunca, jamais, tá certo? Jamais. Eles vão estar no início de alguma palavra. Então, se a palavra começar com som de S, com certeza ela será iniciada com S ou com C. Mas só se tem som de S, é só mais C, a gente só vai usar o C, se o S, calma aí, me bolei todinho aqui. Mas nós só vamos ter o C se o som de S, a vogal seguinte for E ou I, tá certo? Então, se por exemplo eu tiver Cecília, certo? Começa, ó. Cecília. Esse primeiro som aí é de S, tá certo? Cecília. Mas eu vou usar o quê? C ou S? Vou usar C, tá certo? Por quê? A vogal seguinte, esse C é um E. Então eu vou usar o C, beleza? E também o próximo, né? Ceci. Aí agora eu tenho um I, beleza? E se a palavra começar com som de S mais A, tá certo? S mais O ou S mais U, com certeza será iniciado o quê? Com S, beleza? Então, percebam que santo, ó, S e depois vem o quê? O som de S e depois vem o som de A. E aí esse som de A determina que a escrita seja com S. Semana, o som de S mais o E. Sino, a gente vai ter aí o S também. Sono, Suécia, mas cebola, tá certo? Cebola, tá? Escrita com o quê? Com
ou com C, desculpa, e depois vem o E, e cinto também, tá, Daniel? E sino, tu não disse que a gente é para escrever o C? Gente, mas só que algumas palavras elas vão ter essas exceções, e sino é uma delas, beleza? E se a palavra tiver uma consoante mais o som de S, mais uma vogal, ela será escrita com S. Observe, ó, então é o seguinte, se eu tiver uma consoante, tá certo? E aí depois eu venho o som de S e depois uma vogal, nesse som de S aí eu vou usar apenas o S. Então observem aqui, absurdo, tá certo? Então eu tenho A, eu tenho B, e aí eu tenho o S, né, que representa o som de S, e depois vem o quê? Uma vogal. Então é escrito é escrita apenas com um S. Da mesma forma que ansioso, que urso, que versão, que eclipse, tá? Então vou apresentar estruturas semelhantes. Então é consoante, S e vogal. Então olha ali, urso, ó, consoante, S e vogal. Versão, consoante, S e vogal. Eclipse, consoante, S e vogal. Deve-se usar SS para que se tenha o som de um único S entre vogais, por exemplo, avesso, bússulo, clássico, comissão, osso. Se for usado apenas um S, esse Szinho aí ele não ganha som de S, ele ganha som de Z, como em casa, tesouro, divisor, rosa e museu, tá certo? Então, quando eu quero colocar um som de S mesmo, esse S forte, entre duas vogais, eu vou ter que duplicar esse S, vou ter que colocar dois S, tá bom? E aí, se eu colocar apenas um, o som vai ficar com Z. E uso esse S no sufixo "ense", tá certo? Que indica naturalidade. Então, por exemplo, se eu tenho o quê? Um som de ou indicar a naturalidade de alguém. Então, se a pessoa nasce no Ceará, ela é o quê? Cearense. E esse ence aí, tá certo? Ele é escrito com S, tá? E ele pega também a regra que a gente viu, né? Consoantes, S e vogal. Cearense, amazonense, canadense, tudo isso vai o quê? Influenciar na escrita, beleza? E aí a gente escreve apenas com um S. Usa-se C cedilha antes de A, O ou U e no sufixo são, como em açafrão. Então, esse aí vem um A, tá certo? Então, a gente vai usar o C cedilha. Justiça, lembrança, pinça, melaço, assuncena, exclamação, função, recepção. Mas, gente, se eu tenho um bom vocabulário e um bom repertório de leitura, é provável que eu não tenha dúvidas quanto à escrita, tá? Agora, se eu não leio, se eu não vou buscar palavras e aprender o modo como elas são escritas, aí geralmente a gente vai ter dúvidas, tá? Nenhuma dessas palavras aqui eu teria chance de errar, porque eu conheço todas, tá certo? E sei como escrevê-las. E usa-se C geralmente após um som nasal. Então, um som nasal, aquele som do nariz, som no nariz. Então, alcance, tá certo? Alcance, aí esse tá certo? Ele é um som nasal. Aí vem depois o quê? Um seu. Um C. Aí pincel, conceito. Então, essas palavras aí que vem depois do som nasal, a gente usa um Czinho, tá? E há casos que é possível usar o SC junto, certo? Que aí vai formar o dígrafo SC. Que é usado antes de I, usado antes de E ou I, e será um encontro consonantal, antes de A, O, U, certo? Ou outras consoantes RL. Então, observe a diferença na pronúncia entre nascer e disciplina. Descansar, pitoresco, masculino, escrever, desclassificado. Então, a gente vai ter o quê? Aí, ó, nascer, disciplina. Aí eu vou ter ó, na C vai ter o som de S, mas lá no A vai ser o quê? O som de C mesmo, ó, descansar, beleza? Na C, aí parece que é dois S, tá? Disse, aí, mas só que em descansar não vai ser, é descan, aí pega aí o som do C, beleza? Gente, espero que vocês tenham gostado da aula. As atividades estão lá nas páginas 52 e 53, questões 22 a 24, e páginas 56 e 57, questões 28 e 29. Um cheiro imenso para vocês. Se cuidem. Até a próxima videoaula. Tchau, tchau.